Olá, seja bem-vindo ao curso de Teoria Geral da Administração. Introdução. O que é administração? Em uma época de complexidades, mudanças e incertezas como a que atravessamos hoje, a administração tornou-se uma das mais importantes áreas da atividade humana. Vivemos em uma civilização na qual o esforço cooperativo do homem é a base fundamental da sociedade. A tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente. Seja nas indústrias, comércio, órgãos públicos, hospitais, escolas ou em qualquer outra forma de empreendimento humano, a eficiência e eficácia com que as pessoas trabalham sempre dependerá daqueles que cuidam da chamada função administrativa. Peter Drucker, um dos mestres da administração, nos ensina que não existem países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e sim países bem e mal administrados. O mesmo ocorre com as empresas. Existem empresas bem e mal geridas. A tarefa de administrar se aplica a qualquer tipo ou tamanho de organização, seja ela uma grande indústria, uma cadeia de supermercados, uma academia, hospital ou uma empresa de consultoria. Toda organização, seja ela industrial ou prestadora de serviços, precisa ser administrada para alcançar seus objetivos com a maior eficiência e economia de ação e de recursos. A palavra administração vem do latim ad, que significa direção ou tendência para, e minister, que significa subordinação ou obediência. E significa aquele que realiza uma função abaixo do comando de outra pessoa, isto é, aquele que presta um serviço a outro. Hoje em dia, essa ideia ganhou novos valores. A tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio do planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar objetivos da maneira mais adequada à situação. Em poucas palavras, administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. A TGA estuda a administração das organizações e empresas do ponto de vista da interação e interdependência entre as 5 variáveis principais: tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. Cada um influencia e é influenciado pelo outro. Perspectivas futuras da administração. Estamos passando por grandes mudanças nas rotinas das empresas. Algumas dessas mudanças são evoluções necessárias devido à mudança do comportamento do ser humano. Vejamos abaixo uma série de fatores que deverão provocar profundos impactos sobre as organizações e empresas. O crescimento de algumas organizações. Algumas empresas estão se aliando a outras, formando grandes conglomerados, são as chamadas fusões ou incorporações. Com o crescimento desse tipo de empresa, composta por uma grande quantidade de funcionários, processos e produtos, surgirá uma necessidade de profissionais com uma visão mais ampla de tudo o que ocorre na empresa. O crescimento do número de microempresas. No Brasil, o número de micros e pequenas empresas não para de crescer. Este segmento já gera cerca de 95% de todos os empregos formais no país. Este é um mercado muito carente de profissionais qualificados, com uma real visão do que é administração. A concorrência é mais forte. À medida que aumentam os mercados e os negócios, crescem também os riscos da atividade empresarial. O produto ou serviço que prove ser superior, ou melhor, será o mais procurado. O desenvolvimento dos produtos ou serviços exigirá maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento, aperfeiçoamento das tecnologias, dissolução de velhos e criação de novos departamentos, busca incessante de novos mercados e a necessidade de competir com outras organizações, concorrendo com elas para sobreviver e crescer. Sofisticação da tecnologia. Com o uso das telecomunicações, do computador e do transporte, as organizações e empresas estão expandindo suas áreas de atuação. A tecnologia introduzirá novos processos e instrumentos que causarão impactos sobre a estrutura e comportamento das organizações.
taxas elevadas de inflação. Os custos de energia, matérias-primas, mão de obra e do dinheiro estão se elevando continuamente. A inflação exigirá, cada vez mais, maior eficiência da administração das organizações para que estas possam obter melhores resultados com os recursos disponíveis e programas de redução de custos operacionais. Globalização da economia, internacionalização dos negócios. O esforço de exportação, criação de novas subsidiárias para deitar raízes em outros territórios estrangeiros, é um fenômeno que influenciará as organizações do futuro à sua administração. A globalização faz com que a competição se torne mundial. Visibilidade maior das organizações. Enquanto crescem, as organizações tornam-se competitivas, mais sofisticadas, internacionalizam-se mais e, com isso, aumentam sua influência ambiental, ou seja, as organizações chamam mais a atenção do ambiente e do público e passam a ser mais visíveis e percebidas pela opinião pública. A visibilidade da organização, a sua capacidade de chamar a atenção dos outros, pode ocorrer de maneira positiva ou negativa. De qualquer forma, a organização jamais será ignorada pelos outros. Consumidores, fornecedores, imprensa, sindicatos, governo, etc., e isso influenciará seu comportamento. Perguntas e reflexões. Quais as qualidades necessárias ao administrador moderno, tendo em vista todos esses desafios que irá enfrentar? Qual o objetivo do estudo da administração? E, ao seu ver, qual o maior desafio para o administrador em seu futuro? Abordagem clássica e neoclássica da administração. Conceitos sobre administração científica. A abordagem básica da escola da administração científica é a ênfase colocada nas tarefas. O nome administração científica é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração, a fim de alcançar elevada eficiência industrial. Os principais métodos científicos aplicáveis aos problemas da administração são a observação e a mensuração. A escola da administração científica foi iniciada no começo deste século pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor, considerado o fundador da moderna TGA. Taylor teve inúmeros seguidores, como Ford e Emerson, e provocou uma verdadeira revolução no pensamento administrativo e no mundo industrial de sua época. A preocupação original foi eliminar o fantasma do desperdício e das perdas sofridas pelas indústrias e elevar os níveis de produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Primeiro período de Taylor. Ao lançar seu primeiro livro, Administração de Oficinas, Taylor publica suas primeiras ideias sobre a administração científica. 1. O objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. 2. Para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações fabris. 3. Os empregados devem ser cientificamente colocados em seus postos com materiais e condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser cumpridas. 4. Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. 5. A administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores, para garantir a permanência desse ambiente psicológico. Segundo período de Taylor. Esta fase corresponde à publicação de seu outro livro, Princípios da Administração Científica, onde conseguiu identificar os principais problemas das empresas da época. 1.
Vadiagem sistemática dos operários, que reduziam a produção a cerca de 1/3 da que seria normal. Existem 3 causas determinantes da vadiagem no trabalho. O engano espalhado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca desemprego de operários. O sistema defeituoso de administração que força os operários à ociosidade no trabalho. Os métodos ineficientes utilizados nas empresas, com os quais o operário desperdiça grande parte de seu tempo e esforço. 2. Desconhecimento, pela gerência, das rotinas de trabalho e do tempo necessário para sua realização. 3. Falta de uniformidade das técnicas e métodos de trabalho. Administração como ciência. Para Taylor, a organização e a administração devem ser estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência, a ciência da administração. Como pioneiro, o mérito de Taylor reside em sua contribuição para encarar sistematicamente o estudo da organização. O fato de ter sido o primeiro a fazer uma análise completa do trabalho, inclusive dos tempos e movimentos, de estabelecer padrões de execução, treinar os operários, especializar o pessoal, inclusive a direção, instalar uma sala de planejamento, em resumo, assumir uma atitude metódica ao analisar e organizar a unidade fundamental de trabalho, adotando esse critério até o topo da organização, tudo isso eleva Taylor a uma altura não comum no campo da organização. A administração científica é uma combinação de ciência em lugar de empirismo, harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida, desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar maior eficiência e prosperidade. Os elementos de aplicação da administração científica são: estudo de tempos e padrões de produção, supervisão funcional, padronização de máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais, planejamento do desenho de tarefas e cargos, princípios da exceção, prêmios de produção pela execução eficiente das tarefas, definição da rotina de trabalho. Embora Taylor se preocupasse mais com a filosofia, com a essência da ideia que exige uma revolução mental tanto da parte da direção como da parte dos operários, a tendência de seus seguidores foi uma preocupação maior com técnicas do que a filosofia da administração científica. O principal objetivo da administração é assegurar o máximo de prosperidade ao padrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. O princípio da máxima prosperidade para o patrão acompanhada da máxima prosperidade para o empregado deve ser os 2 fins principais da administração. Assim, deve haver uma identidade de interesses entre empregados e empregadores. Organização racional do trabalho. Taylor verificou que os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos. Notou que isso levava a diferentes métodos para fazer a mesma tarefa e uma grande variedade de instrumentos e ferramentas diferentes em cada operação. Com a administração científica ocorre uma repartição da responsabilidade. A administração fica com o planejamento e a supervisão enquanto o trabalhador fica somente com a execução do trabalho. A organização racional do trabalho se fundamenta em 1. Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. 2. Estudo da fadiga humana. 3. Divisão do trabalho e especialização do operário. 4. Desenho de cargos e de tarefas. 5. Incentivos salariais e prêmios de produção. 6. Condições ambientais de trabalho, como iluminação, conforto, etc. 7. Padronização de métodos e de máquinas. 8. Supervisão funcional. Princípios da administração científica de Taylor. Para Taylor, a gerência deve seguir 4 princípios a saber:
1. Princípio de planejamento. Substituir no trabalho o critério individual do operário, a improvisação e atuação empírica prática, por métodos baseados em procedimentos científicos. Substituir a improvisação pela ciência, através do planejamento do método de trabalho. 2. Princípio de preparo. Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões e prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado. Preparar também máquinas e equipamentos através do arranjo físico e disposição racional das ferramentas e materiais. 3. Princípio do controle. Controlar o trabalho para se certificar de que este está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos e segundo o plano previsto. A gerência deve cooperar com os trabalhadores para que a execução seja a melhor possível. 4. Princípio da execução. Distribuir distintamente atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Outras ideais de Taylor. Além dos 4 princípios explícitos que vimos agora, Taylor divulgou e defendeu diversas outras ideias muito importantes, e muitas praticadas de até hoje. 1. Estudar o trabalho dos operários, decompondo em seus movimentos elementares e cronometrando para, após uma análise cuidadosa, eliminar ou reduzir os movimentos inúteis e racionalizar os movimentos úteis. 2. Estudar cada trabalho antes de fixar o modo como deverá ser executado. 3. Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com as tarefas que serão atribuídas. 4. Dar aos trabalhadores instruções técnicas sobre o modo de trabalhar, ou seja, treiná-los adequadamente. 5. Separar as funções de preparo e as de execução, com atribuições precisas e delimitadas. 6. Especializar e treinar os trabalhadores, tanto no preparo e no controle do trabalho quanto em sua execução. 7. Preparar a produção, ou seja, planejar e estabelecer prêmios e incentivos para quando forem atingidos os padrões estabelecidos e prêmios e incentivos maiores para quando os padrões forem ultrapassados. 8. Padronizar utensílios, materiais, maquinário, equipamento e métodos e processos de trabalho a serem utilizados. 9. Dividir proporcionalmente as vantagens resultantes do aumento da produção proporcionado pela racionalização. 10. Controlar a execução do trabalho, para mantê-lo nos níveis desejados, aperfeiçoá-lo, corrigi-lo e premiá-lo. 11. Classificar de forma prática e simples os equipamentos, processos e materiais a serem empregados ou produzidos, de forma a facilitar seu uso. Princípios de eficiência de Emerson. Harrington Emerson foi um engenheiro que simplificou os métodos de trabalho. Popularizou a administração científica e desenvolveu os primeiros trabalhos sobre seleção e treinamento de empregados. Os princípios de rendimento preconizados por Emerson são os 12 a seguir. 1. Traçar um plano bem definido, de acordo com os objetivos. 2. Estabelecer o predomínio do bom senso. 3. Oferecer orientação e supervisão competentes. 4. Manter disciplina. 5. Impor honestidade nos acordos, ou seja, justiça social no trabalho. 6. Manter registros precisos, imediatos e adequados. 7. Oferecer remuneração proporcional ao trabalho. 8. Fixar normas padronizadas para as condições de trabalho. 9. Fixar normas padronizadas para o trabalho em si. 10. Fixar normas padronizadas para as operações. 11. Estabelecer instruções precisas. 12. Oferecer incentivos ao maior rendimento e à eficiência. Princípios básicos de Ford.
Provavelmente, o mais conhecido de todos os precursores da administração científica, Henry Ford iniciou sua vida como mecânico. Projetou um modelo de carro e em 1899 fundou sua primeira fábrica de automóveis, que logo depois foi fechada. Sem desanimar, fundou, em 1903, a Ford Motor Co. Suas ideias: popularizar um produto antes artesanal e destinado a milionários, ou seja, vender carros a preços populares, com assistência técnica garantida, revolucionando a estratégia comercial da época. Entre 1905 e 1910 Ford promoveu a grande inovação do século X, a produção em massa. Embora não tenha inventado um automóvel nem mesmo a linha de montagem, Ford inovou na organização do trabalho, a produção de maior número de produtos acabados com a maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível. E esta inovação teve maior impacto sobre a maneira de viver do homem do que muitas das maiores invenções do passado da humanidade. Em 1913 já fabricava 800 carros por dia. Em 1914, repartiu com seus empregados uma parte do controle acionário da empresa. Estabeleceu o salário mínimo de $5 por dia e jornada diária de 8 horas, quando na época, a jornada variava entre 10 e 12 horas. Em 1926, já tinha 88 fábricas e empregava 150 mil pessoas, fabricando 2 milhões de carros por ano. Utilizou um sistema de final acabado, além da concentração horizontal através de uma cadeia de distribuição comercial por meio de agências próprias. Ford fez uma das maiores fortunas do mundo graças ao constante aperfeiçoamento de seus métodos e processos de trabalho. A racionalização da produção proporcionou a linha de montagem, que permite a produção em série. Na produção em série ou em massa, o produto é padronizado, bem como o maquinário, material, mão de obra e o desenho também, o que proporciona um custo mínimo. Daí, a produção em grandes quantidades, cuja condição precedente é a capacidade de consumo em massa, seja real ou potencial, na outra ponta. A condição-chave da produção em massa é a simplicidade. 3 aspectos suportam o sistema. 1. A progressão do produto através do processo produtivo é planejada, ordenada e contínua. 2. O trabalho é entregue ao trabalhador em vez de deixá-lo com a iniciativa de ir buscá-lo. 3. As operações são analisadas em seus elementos constituintes. Ford adotou 3 princípios básicos, a saber: 1. Princípio de intensificação. Diminuir o tempo de duração, com o emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. 2. Princípio de economicidade. Consiste em reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em transformação, fazendo com que o automóvel fosse pago à empresa antes de vencido o prazo de pagamento da matéria-prima adquirida e dos salários. A velocidade de produção deve ser rápida. O minério sai da mina no sábado e é entregue sob a forma de um carro, ao consumidor, na terça-feira, à tarde. 3. Princípio de produtividade. Aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período por meio da especialização e da linha de montagem. O operário ganha mais e o empresário tem maior produção. O esquema se caracteriza pela aceleração da produção por meio de um trabalho ritmado, coordenado e econômico. Hugo Münsterberg nasceu em 1 de junho de 1863 Alemanha, 16 de dezembro de 1916 foi quem estabeleceu as bases e justificativas da psicologia industrial na administração científica. Münsterberg relacionou as habilidades dos novos empregados com as demandas de trabalho da organização. A psicologia de Münsterberg e a eficiência industrial estavam diretamente ligadas às propostas de Taylor e resumiam-se em 3 pontos principais. 1. O melhor homem. 2. O melhor trabalho. 3. O melhor resultado. No trabalho, a psicologia da época se apoiava em 2 aspectos fundamentais:
1. Análise e adaptação do trabalho ao trabalhador. 2. Análise e adaptação do trabalhador ao trabalho. Foi também um filósofo do cinema, considerado o pai espiritual de muitas das correntes da teoria do cinema. Deu ênfase em um espectador ativo, que preenche as lacunas do cinema por meio de investimentos intelectuais e emocionais, antecipando assim, posteriores teorias da espectatorialidade. Antecipou a teoria da recepção quando explorou o entendimento de que os filmes produzem eventos mentais, não estão apenas na celuloide, mas na mente daquele que a utiliza. Administração clássica. A obra de Fayol. Henri Fayol, o fundados da teoria clássica, nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris, vivendo as consequências da Revolução Industrial e, mais tarde, da Primeira Guerra Mundial. Formou-se em engenharia de Minas e entrou para a empresa metalúrgica e carbonífera onde fez sua carreira. Fayol expôs sua teoria de administração no livro Administration Industrielle et Générale, publicado em 1916. Seu trabalho, antes da tradução para inglês, foi divulgado por Urwitke Gulick, dois autores clássicos. As funções básicas da empresa. Fayol salienta que toda empresa apresenta 6 funções, a saber: 1. Funções técnicas, relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa. 2. Funções comerciais, relacionadas com a compra, venda e permutação. 3. Funções financeiras, relacionadas com a procura e gerência de capitais. 4. Funções de segurança, relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das pessoas. 5. Funções contábeis, relacionada com inventários, registros, balanços, custos e estatísticas. 6. Funções administrativas, relacionadas com a integração de cúpula das outras 5 funções. As funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa, pairando sempre acima delas. Alega Fayol que nenhuma das 5 funções essenciais precedentes tem o encargo de formular o programa de ação geral da empresa, de constituir o seu corpo social, de coordenar os esforços e de harmonizar os atos. Essas atribuições constituem outra função, designada pelo nome de administração. A visão de Fayol sobre as funções básicas da empresa está ultrapassada. Hoje, as funções recebem o nome de área de administração geral. As funções técnicas recebem o nome de área de produção, manufatura ou operações. As funções comerciais, de área de vendas e marketing. As funções de segurança passaram para o nível mais baixo. E, finalmente, surgiu a área de recursos humanos ou gestão de pessoas. Conceito de administração por Fayol. Fayol define o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As funções administrativas envolvem os elementos da administração, isto é, as funções do administrador, a saber: prever, visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Organizar, constituir o duplo organismo material e social da empresa. Comandar, dirigir e orientar o pessoal. Coordenar, ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. Controlar, verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Conceito de administração por Fayol. Fayol define o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As funções administrativas envolvem os elementos da administração, isto é, as funções do administrador, a saber: prever, visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Organizar, constituir o duplo organismo material e social da empresa. Comandar, dirigir e orientar o pessoal. Coordenar, ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. Controlar, verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas.
Estes são os elementos da administração que constituem o chamado processo administrativo. São localizáveis no trabalho do administrador em qualquer nível ou área de atividade da empresa. Em outros termos, tanto o diretor, o gerente, o chefe, como o supervisor, cada qual em seu respectivo nível, desempenham de atividades de previsão, organização, comando, coordenação e controle, como atividades administrativas essenciais. Assim, as funções universais da administração são: previsão. Envolve a avaliação do futuro e o aprovisionamento em função dele. Organização. Proporciona todas as coisas úteis o funcionamento da empresa e pode ser dividida em organização material e organização social. Comando. Leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais. Coordenação. Harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu trabalho e sucesso. Ela sincroniza coisas e ações em suas proporções certas e adapta os meios aos fins. Controle. Consiste na verificação para certificar se todas as coisas ocorrem em conformidade com o plano adotado, as instruções transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e os erros no sentido de retificá-los e prevenir a recorrência. Princípios da administração para Fayol. A administração, como toda a ciência, deve se basear em leis ou em princípios. Fayol tentou também definir os princípios gerais de administração, sistematizando-os muito bem, embora sem muita originalidade, porquanto os coletou de diversos autores de sua época. Fayol adota a denominação princípio, afastando dela qualquer ideia de rigidez, porquanto nada existe de rígido ou de absoluto em matéria administrativa. Tudo em administração é questão de medida, de ponderação e de bom senso. Tais princípios, portanto, são maleáveis e adaptam-se a qualquer circunstância, tempo ou lugar. Os 14 princípios gerais da administração, segundo Fayol, são: 1. Divisão do trabalho. Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. 2. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si. 3. Disciplina. Depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. 4. Unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. É o princípio da autoridade única. 5. Unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. 6. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. 7. Remuneração do pessoal. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. 8. Centralização. Refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. 9. Cadeia escalar. É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio do comando. 10. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana. 11. Equidade. Amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. 12. Estabilidade do pessoal. A rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, tanto melhor para a empresa. 13. Iniciativa. A capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. 14. Espírito de equipe. A harmonia e união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Divisão do trabalho e especialização. A organização se caracteriza por uma divisão do trabalho claramente definida.
A divisão do trabalho constitui a base da organização. Na verdade, é a própria razão da organização. A divisão do trabalho conduz à especialização e à diferenciação das tarefas, ou seja, à heterogeneidade. A ideia básica era de que as organizações com maior divisão do trabalho seriam mais eficientes do que aquelas com pouca divisão do trabalho. Enquanto a administração científica se preocupava com a divisão do trabalho no nível operário, fragmentando tarefas, a teoria clássica se preocupava com a divisão no nível dos órgãos que compõem a organização, isso é, com os departamentos, divisões, seções, unidades, etc. Para a teoria clássica, a divisão do trabalho pode dar-se em duas direções, a saber, verticalmente, segundo os níveis de autoridade e responsabilidade, definindo os diferentes escalões da organização que detêm diferentes níveis de autoridade. Esta aumenta à medida que se sobe na hierarquia da organização. É a hierarquia que define a graduação das responsabilidades, conforme os diferentes graus de autoridade. Em toda a organização deve haver uma escala hierárquica de autoridade. Horizontalmente, segundo os diferentes tipos de atividades da organização. Em um mesmo nível hierárquico, cada departamento ou seção passa a ser responsável por uma atividade específica e própria. A divisão do trabalho no sentido horizontal que assegura a união e equilíbrio é chamada departamentalização. Refere-se à especialização horizontal da organização. A homogeneidade na organização é obtida quando são reunidos, na mesma unidade, todos os que estiverem executando o mesmo trabalho, pelo mesmo processo, para a mesma clientela, no mesmo lugar. Qualquer um desses quatro fatores, função, processo, clientela, localização, proporciona respectivamente departamentalização por função, por processo, por clientela ou por localização geográfica. Conceito de linha staff. Fayol se preocupou muito com a chamada organização linear, que constitui um dos tipos mais simples de organização. A organização linear se baseia nos princípios de unidade de comando ou supervisão única. O indivíduo possui apenas um chefe. Unidade de direção. Todos os planos se integram a planos maiores que conduzam os objetivos da organização. Centralização da autoridade. Toda a autoridade máxima de uma organização deve estar centralizada no topo. Cadeia escalar. A autoridade deve estar disposta em uma hierarquia. Essa organização linear apresenta uma forma piramidal. Nela ocorre a supervisão linear, baseada na unidade de comando e que é o oposto à supervisão funcional de Taylor. Na organização linear, os órgãos de linha, ou seja, os órgãos que compõem a organização, seguem rigidamente o princípio escalar. Porém, para que os órgãos de linha possam executar suas atividades especializadas, tornam-se necessários órgãos prestadores de serviço especializados, como assessoria, recomendações, conselhos e outros. Esses não obedecem ao conceito de princípio escalar nem possuem autoridade de comando. Tais serviços e assessorias não podem ser impostos obrigatoriamente aos órgãos de linha, mas simplesmente oferecidos. Sua autoridade, chamada de autoridade de staff, é simplesmente autoridade de especialista e não autoridade de comando. Teoria neoclássica da administração. Características da teoria neoclássica. As principais características da teoria neoclássica são as quatro seguintes. ênfase na prática da administração. Reafirmação dos postulados clássicos. ênfase nos princípios gerais de administração. ênfase nos objetivos e nos resultados. 1. ênfase na prática da administração. A teoria neoclássica caracteriza-se por uma forte ênfase nos aspectos práticos da administração através da busca de resultados concretos, apesar de não ter desvinculado dos conceitos teóricos da administração. Os autores práticos procuram desenvolver os seus conceitos de forma prática e utilizável, visando principalmente a ação administrativa.
A teoria somente tem valor quando operacionalizada na prática. 2. Reafirmação dos postulados clássicos. Os neoclássicos pretendem colocar as coisas em seus devidos lugares. E, para tanto, retomam grande parte do material desenvolvido pela teoria clássica, redimensionando e reestruturando de acordo com as contingências da época atual, dando-lhe uma configuração mais ampla e flexível. A estrutura da organização linear, funcional, as relações de assessoria, o problema da autoridade e responsabilidade, a departamentalização e toda uma avalanche de conceitos clássicos são realinhados dentro da nova abordagem neoclássica. 3. ênfase nos princípios gerais de administração. Os neoclássicos estabelecem normas de comportamento administrativo. Os princípios de administração que os clássicos utilizavam como leis científicas são retomados pelos neoclássicos como critérios elásticos para a busca de soluções administrativas práticas. O estudo da administração para alguns autores baseia-se na apresentação e discussão de princípios gerais de como planejar, organizar, dirigir, controlar, etc. Os administradores são essenciais a toda organização dinâmica e bem-sucedida, pois devem planejar, organizar, dirigir e controlar as operações do negócio. Qualquer que seja a organização, indústria, governo, igreja, exército, supermercado, banco ou escola, apesar das diferentes atividades envolvidas, os problemas administrativos de selecionar gerentes e pessoas, de estabelecer planos e diretrizes, avaliar resultados do desempenho e coordenar e controlar as operações para o alcance dos objetivos desejados são comuns a todas as organizações. 4. ênfase nos objetivos e resultados. Toda organização existe, não para si mesma, mas sim para alcançar objetivos e produzir resultados. É em função dos objetivos e resultados que a organização deve ser dimensionada, estruturada e orientada. Daí a ênfase colocada nos objetivos organizacionais e nos resultados pretendidos, como meio de avaliar o desempenho das organizações. Os objetivos são valores visados ou resultados desejados pela organização. A organização espera alcançá-los por meio de sua operação eficiente. Se esta operação falha, os objetivos ou resultados são alcançados parcialmente ou simplesmente frustrados. São objetivos que justificam a existência e operação de uma organização. Um dos melhores produtos da teoria neoclássica é a chamada administração por objetivos, de que falaremos depois. Os 11 princípios de administração mais comuns. Quanto a objetivos. 1. Os objetivos da empresa e de seus departamentos devem ser claramente definidos e estabelecidos por escrito. Quanto a atividades. 2. As responsabilidades atribuídas a uma posição devem ser limitadas aos desempenhos de sua função. 3. As funções devem ser designadas para os departamentos na base da homogeneidade no sentido de alcançar operação mais eficiente e econômica. Quanto à autoridade. 4. Deve haver linhas claras de autoridade descendo do topo até a base da organização e responsabilidade da base ao topo. 5. A responsabilidade e a autoridade de cada posição devem ser claramente definidas por escrito. 6. A responsabilidade deve ser acompanhada de correspondente autoridade. 7. A autoridade para tomar ou iniciar ação deve ser delegada o mais próximo possível da cena de ação. 8. O número de níveis de autoridade deve ser o mínimo possível. Quanto a relações. 9. Há um número limite de pessoas que pode ser eficientemente supervisionado por um gerente. 10. Cada pessoa deve reportar-se a apenas um único gerente na organização. 11. A responsabilidade da autoridade mais elevada para com os atos de seus subordinados é absoluta. Centralização versus descentralização. Características da centralização.
A centralização enfatiza as relações escalares, isto é, a cadeia de comando. A organização é desenhada dentro da ideia de que o indivíduo no topo possui a mais alta autoridade e que a autoridade dos demais indivíduos é escalada para baixo, de acordo com sua posição relativa no organograma. Vantagens da centralização. A centralização foi valorizada devido às seguintes vantagens. As decisões são tomadas por administradores que possuem visão global da empresa. Os tomadores de decisão no topo são mais bem treinados e preparados do que os que estão nos níveis mais baixos. As decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais globais. A centralização elimina esforços duplicados de vários tomadores de decisão e reduz custos operacionais. Certas funções como compras e tesouraria permitem maior especialização e vantagens com a centralização. Desvantagens da centralização. Todavia, a centralização tem suas desvantagens, como: as decisões são tomadas na cúpula, que está distanciada dos fatos e das circunstâncias. Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas. As linhas de comunicação da cadeia escalar provocam demoras e maior custo operacional. As decisões passam pela cadeia escalar, envolvendo pessoas intermediárias e possibilitando distorções e erros pessoais no processo de comunicação das decisões. Características da descentralização. A descentralização faz com que as decisões sejam pulverizadas nos níveis mais baixos da organização. A tendência moderna é no intuito de descentralizar para proporcionar melhor utilização dos recursos humanos. O grau de descentralização é tanto maior quanto mais decisões são tomadas nos níveis mais baixos da hierarquia administrativa. Mais importantes forem as decisões tomadas nos níveis mais baixos da hierarquia administrativa, menor for a supervisão sobre a decisão tomada. Ocorre a descentralização quando nenhuma supervisão ou controle direto é feito ao tomar-se uma decisão. A descentralização significa relativa autonomia e independência para tomar decisões. Vantagens da descentralização. A descentralização permite que as decisões sejam tomadas pelas unidades situadas nos níveis mais baixos da organização, proporcionando um considerável aumento de eficiência. As vantagens que a descentralização pode proporcionar são: os gerentes ficam mais próximos do ponto onde se devem tomar as decisões. A descentralização corta os atrasos nas decisões causadas pelas consultas à matriz ou os supervisores distantes. As pessoas que vivem os problemas são as mais indicadas para resolvê-los no local, economizando tempo e dinheiro. Aumenta a eficiência e motivação, aproveitando melhor o tempo e amplidão dos funcionários, evitando que fujam à responsabilidade, por ser mais fácil recorrer à matriz ou chefe. Melhora a qualidade das decisões à medida que seu volume e complexidade se reduzem, aliviando os chefes principais do excesso de trabalho decisório. Os altos funcionários podem concentrar-se nas decisões de maior importância, deixando as menores decisões para os níveis mais baixos. Reduz a quantidade de papel do pessoal dos escritórios centrais e os gastos receptivos. Além disso, ganha-se tempo. Toma-se na hora uma decisão que levaria vários dias para ser comunicada. Permite a formação de executivos locais ou regionais mais motivados e mais conscientes dos seus resultados operacionais. A estrutura descentralizada produz gerentes gerais em vez de simples especialistas. Desvantagens da descentralização. A descentralização tem suas limitações e traz certas desvantagens, a saber: falta de uniformidade das decisões, insuficiente aproveitamento dos especialistas, falta de equipe apropriada ou de funcionários no campo de atividades.
Departamentalização. A departamentalização é um meio para se obter homogeneidade de tarefas em cada órgão. Para Gulick, essa homogeneidade é possível quando se reúne na mesma unidade todos aqueles que estivessem executando o mesmo trabalho, pelo mesmo processo, para a mesma clientela, no mesmo lugar. Os principais tipos de departamentalização são: por funções, produtos ou serviços, localização geográfica, clientes, fases do processo e projetos. Departamentalização por funções, também denominada departamentalização funcional, consiste no agrupamento das atividades e tarefas de acordo com as funções principais desenvolvidas dentro da empresa. A divisão do trabalho faz com que a organização se departamentalize de acordo com o critério de semelhança de funções, em atividades agrupadas e identificadas pela mesma classificação funcional, como produção, vendas e finanças. Mas nem todas as empresas usam a mesma nomenclatura, como produção, vendas e finanças. Outros departamentos podem ser criados, de acordo com as características de cada empresa. Vejamos alguns exemplos. Departamentalização por produtos ou serviços. Envolve diferenciação e agrupamento de atividades de acordo com o resultado da organização, isto é, de acordo com o produto ou serviço realizado. Se o propósito da organização é produzir 4 produtos, as atividades A, B, C e D, requeridas para cada produto, deverão ser agrupadas em cada departamento por produto. Departamentalização geográfica. É denominada departamentalização territorial ou regional ou por localização geográfica. Requer diferenciação e agrupamento das atividades de acordo com a localização onde o trabalho será desempenhado ou uma área de mercado a ser servida pela empresa. Assim, as funções e os produtos ou serviços deverão ser agrupados na base de interesses geográficos. É mais indicada para a área de produção e de vendas, sendo pouco utilizada pela área financeira, que nem sempre permite descentralização. Departamentalização por clientela. Envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com o tipo de pessoa ou pessoas para quem o trabalho é executado. As características dos clientes como idade, sexo, nível socioeconômico, tipo de consumidor, etc., constituem a base para esse tipo de departamentalização. Reflete o interesse pelo consumidor do produto ou serviço oferecido pela organização. É um critério importante quando a organização lida com diferentes classes de clientes com diferentes necessidades e características. Departamentalização por processo. Também conhecida como departamentalização por fases do processo ou por processamento ou ainda por equipamento. É frequentemente utilizada nas empresas industriais nos níveis mais baixos da estrutura organizacional das áreas produtivas ou de operações. A diferenciação e o agrupamento se fazem por meio de sequência do processo produtivo ou operacional ou, ainda, por meio de arranjo e disposição racional do equipamento utilizado. É o processo de produção dos bens ou serviços que determina a estratégia de diferenciação e agrupamento. Processo é um conjunto de atividades estruturadas e destinadas a resultar em um produto especificado para um determinado cliente ou mercado. É uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, e entradas e saídas claramente identificadas. O processo é entendido como uma série de atividades que fornecem valor a um cliente. O cliente do processo não é necessariamente um cliente externo da empresa. Ele pode estar dentro da empresa. É o chamado cliente interno. Administração por objetivos. A APO é um processo pelo qual gerentes e subordinados identificam objetivos comuns, definem as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e utilizam objetivos como guias para sua atividade.
A APO é um método no qual as metas são definidas em conjunto pelo gerente subordinado, as responsabilidades são especificadas para cada um em função dos resultados esperados, que passam a constituir os padrões de desempenho sob os quais ambos serão avaliados. Analisando o resultado final, o desempenho do gerente e do subordinado podem ser objetivamente avaliados e os resultados alcançados são comparados com os resultados esperados. A APO funciona como uma abordagem amigável, democrática e participativa. Ela serve como base para os novos esquemas de avaliação do desempenho humano, remuneração flexível e, sobretudo, para a compatibilização entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais das pessoas. Dentro dessa concepção, a APO trabalha dentro do seguinte esquema: 1. Gerente e subordinado se reúnem, discutem, negociam em conjunto, formulam os objetivos de desempenho para o subordinado. Objetivos, metas e resultados são negociados entre ambos. A formulação de objetivos é consensual e participativa. 2. A partir daí, o gerente se compromete a proporcionar apoio, direção e recursos para que o subordinado possa trabalhar eficazmente orientado para o alcance de objetivos. O gerente cobra resultados e garante os meios e recursos para que o subordinado possa alcançá-los. 3. O subordinado passa a trabalhar para desempenhar metas e cobra os meios e recursos necessários para alcançar os objetivos. 4. Periodicamente, gerente e subordinado se reúnem para uma avaliação conjunta dos resultados e do alcance dos objetivos. 5. A partir da avaliação conjunta, há uma reciclagem do processo. Os objetivos são reavaliados ou redimensionados, bem como os meios e recursos necessários. A APO apresenta as seguintes características: estabelecimento conjunto de objetivos entre o executivo e o seu superior. Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou cargo. Interligação entre os vários objetivos departamentais. ênfase na mensuração e no controle dos resultados. Contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. 11. Participação atuante das gerências. Apoio intensivo do staff. Os critérios para a escolha dos objetivos são fixados de acordo com a prioridade e contribuição para o alcance dos resultados-chave da empresa. Eis alguns critérios. Procurar as atividades que têm maior impacto sobre os resultados. O objetivo deve ser específico, mensurável, claro e basear-se em dados concretos. O que, quanto, quando. Focalizar objetivos na atividade e não na pessoa. Detalhar cada objetivo em metas subsidiárias. Usar linguagem compreensível para os gerentes. Manter-se dentro dos princípios da administração. Concentrar-se nos alvos vitais do negócio e não se dispersar em atividades secundárias. Manter-se dentro dos princípios da administração. Concentrar-se nos alvos vitais do negócio e não se dispersar em atividades secundárias. O objetivo deve indicar os resultados a atingir, mas não deve limitar a liberdade de escolha dos métodos. Indicar o quanto, mas não o como. O objetivo deve ser difícil de ser atingido, requerendo um esforço especial, mas não a ponto de ser impossível. O objetivo deve representar uma tarefa suficiente para todo o exercício fiscal da empresa. O objetivo deve estar ligado ao plano de lucros da empresa, que deve ser, para alguns autores, o objetivo último. Os objetivos mais comuns são os seguintes: posição competitiva no mercado, inovação e criatividade nos produtos, produtividade, eficiência e qualidade, aplicação rentável dos recursos físicos e financeiros, qualidade da administração e o desenvolvimento dos funcionários, a responsabilidade pública e social da empresa, satisfação do cliente, competitividade no cenário globalizado.
Hierarquia de objetivos. Como as organizações perseguem vários objetivos, surge o problema de quais são os objetivos mais importantes e prioritários. Os objetivos precisam ser escalonados em uma ordem gradativa de importância ou de prioridade, em uma hierarquia de objetivos, em função de sua contribuição à organização como um todo. Cada organização tem a sua hierarquia de objetivos. Os objetivos organizacionais estão acima dos objetivos departamentais e estes acima dos objetivos operacionais. Chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.